Irmãos, a internet aqui caiu, igual ontem, fica ruim porque a gente vinha em uma linha de raciocínio, mas a gente parou no versículo 3, ok? Irmãos, antes de dar aqui a pequena satisfação, foi a internet que caiu e para não ter que voltar tudo de novo, a gente vai continuar aqui de onde a gente parou, ok? A gente parou aqui na explanação do versículo 3, onde Paulo ali exorta, né, e fala para aqueles irmãos que aquelas situações a qual eles estavam enfrentando, eles já estavam cientes que aquilo ali fazia parte da escola pedagógica do crescimento deles, né? E que se a gente observar, o próprio Paulo fala no versículo 4 que aquilo ali ele já tinha falado a eles e que não era motivos para eles estarem em desespero e desanimado, achando que aquilo ali já era o dia do Senhor, como já havia uns caras que vinham pregando que a ressurreição ou propriamente o arrebatamento já havia acontecido e que aquilo que agora eles estavam vivenciando era já o indício do dia do Senhor, ok? Deixa eu botar aqui que está diferente. Pronto, irmãos. Então vamos lá. Então, olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 3, o versículo 4. Olha o que Paulo vai falar para aqueles irmãos. Olha só, ó. Pois, ó, quando ainda estávamos convosco, ó, predissemos, ó, que íamos ser afligidos. Então Paulo, ele já sabendo, né, de como era a situação de ser cristão naquela época, e ele mesmo já tinha passado por várias experiências, aonde ele chegava ele alertava, ó, a partir de que você tomar uma posição, tomar uma postura, se prepara porque o cacete vai comer no centro, nordestinamente falando, não é verdade, irmãos? Então olha o que ele vai dizer, ó, que íamos ser afligidos, ó, e o que de fato, olha só, o que de fato aconteceu, e vocês sabem muito bem disso. Paulo deixou isso muito claro, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, né, sobre perseguições, sobre os sofrimentos que ele passou em todas as suas viagens missionárias. Então, aquilo não deveria ser uma novidade, porque eles já sabiam o que esperava eles. Então, o que é que ele, Paulo agora vai dizer no versículo 5? Ele diz, ó, ele vai mostrar a sua preocupação devido a essa situação ter se levantado e ter demonstrado tipo uma falta de equilíbrio, de confiança, de convicção, né, na fé cristã. Paulo, sabendo, né, e conhecendo muito bem a fragilidade e a estrutura daqueles irmãos, e também sabendo, né, que o diabo estava por trás disso e o poder que o diabo tem, Paulo demonstra isso no versículo 5. Ó, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, versículo 5, ó, mandei, ó, indagar o estado da vossa fé. Tá vendo? Aqui Paulo conhecia muito bem a estrutura daqueles irmãos. Olha, temendo, olha que versículo interessante, ó, temendo que o tentador vos provasse e não se tornasse, olha o que, ó, inútil o nosso trabalho, o nosso labor. Olha que coisa interessante aqui que Paulo aqui está dizendo. Paulo reconhece muito bem o poder que o inimigo tinha. E Paulo aqui conhece que o inimigo tem o poder de inutilizar o evangelho, de fazer com que aquele trabalho ele seja em vão. Então Paulo tinha muito conhecimento. Olha só, por isso que ele vai dizer agora aqui no versículo 6 agora. Se você observar esse contexto do versículo 6, ele vai até o versículo 8 aqui, é onde Paulo ele se alegra, ele demonstra o seu cuidado com aquela igreja de forma exuberante, de forma alegre, né? Porque ele recebe, aqui do versículo 6 em diante, é onde ele recebe as informações que Timóteo trouxe ao voltar lá, né? Com notícias sobre como estava o estado daquela igreja e quais são as brechas ou reparos que são necessários para que eles permaneçam ali, continuando firmes, convictos. Faltava um pouco de convicção e de confirmação na fé deles. Olha o que é que Paulo aqui, ele vai mostrar a sua alegria. Timóteo relata as notícias para Paulo, e aí Paulo tem a sua avaliação e demonstra o seu cuidado em querer voltar para lá, para juntos terem uma alegria, um amor fraternal mútuo, mas ao mesmo tempo reparar essas pequenas
brechas que surgiram devido a esses falsos pregadores. Olha o que aqui Paulo aqui vai dizer no versículo 6. Ó. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo, então, quais foram as informações que Timóteo trouxe para Paulo? Olha só, foram boas notícias da vossa fé. Então, Timóteo trouxe boas notícias, né, do procedimento, do crescimento, do nível de maturidade, mesmo com essa debilitação. Mas Timóteo reconhecia que, mesmo assim, ainda continuava a haver um crescimento um pouco que meio debilitado, mas havia ainda ânimos em muitos deles. O que mais? Ó? Do vosso amor, então, ou seja, ainda continuava aquele amor fraternal, aquela koinonia, que é a marca central do cristianismo. O que mais aqui? Ó? E de que ainda sempre guardais grata lembrança de nós. Então, uma outra notícia boa é que aqueles irmãos, eles tinham saudade, gostavam, né? E se sentiam alegres em saber sobre o estado de Paulo, mas a sua alegria ainda seria muito maior se eles estivessem todos juntos. Então, sempre que a igreja se juntava, eles possivelmente oravam, agradeciam, e para que Deus também fortalecesse, trouxesse liberdade para Paulo. Então, eles, mesmo um distante do outro, demonstravam aquele carinho e amor uns pelos outros. E também, ó, a nós e a todos vocês, ó. Aí sim, irmãos, por isso somos consolados acerca de vocês. Então, as notícias que Paulo trouxe, que Timóteo trouxe para Paulo, foram notícias animadoras, notícias que trouxeram ânimo e que revigoraram, né, ali o estado de Paulo, porque ele vai dizer isso no versículo 8. Mas mesmo assim, no versículo 7, assim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vocês. Ou seja, ele fala que mesmo em meio a provações, a privações, a tribulações, isso não foi possível tirar a alegria de Paulo. Ou seja, ele se sentiu consolado com aquelas notícias que Timóteo trouxe para Paulo. Lembra-se que ele estava sofrendo perseguição, foi privado de algumas situações que aqui não relata, ok? Mas as informações que Timóteo trouxe para Paulo foram informações maravilhosas e que isso recobrou o seu ânimo, e que ele expressa isso com muito mais clareza no versículo 8. Olha o que ele diz aqui no versículo 8. Ó. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Ou seja, então, já que vocês demonstraram que estão com essa firmeza, essa notícia que Timóteo trouxe me consolou e ao mesmo tempo me fez reviver, me trouxe ânimo. Olha que coisa boa para a vida de Paulo, né? Muitas vezes acontece assim, às vezes é necessário, né? Que muitas vezes passamos por situações que nos abalam, que nos traz uma baixa estima, mas sempre Deus, né, que consola os abatidos, como Paulo diz isso lá na segunda carta aos Coríntios. Eles estavam sofrendo perseguições de um lado, tribulações por dentro, mas Deus, que consola os abatidos, nos trouxe e nos enviou Tito, que trouxe informações maravilhosas e que isso recobrou também o ânimo de Paulo. Então, ó, tanto Tito, lá na segunda carta aos Coríntios, como Timóteo aqui, trouxe informações maravilhosas, boas, né, que aí recobrou aqui as forças de Paulo. Se você observar versículos de 9 até o final agora, é onde Paulo aqui demonstra sua gratidão, e ele estar tão grato, ele estar tão alegre com essas notícias, o seu desejo, o seu amor e cuidado com aqueles irmãos, que ele orava dia e noite pedindo para que Deus abrisse portas, desse um pouco de alívio ali, para que ele pudesse voltar àquela cidade e ao mesmo tempo se congratular, para que a sua alegria se tornasse ainda mais firme, né? Mais amorosa entre aqueles irmãos. E ele disse que não encontrava palavras, a sua satisfação era tão grande que ele não sabia por onde começar a agradecer a Deus pela felicidade, né, de saber o quão bom caminhava aquela igreja. E ele vai dizer isso a partir do versículo 9. Olha como é que Paulo aqui vai dizer, ó. Pois que ações de graças podemos, tá vendo? Ó, tributar a Deus no tocante a todos vocês. Não tenho palavras para expressar isso aqui, ó. Por toda a alegria, tá vendo aí, ó, com que nos exaltamos. Ou seja, Paulo estava em um êxtase de alegria tão grande que lhe faltavam as palavras, ele não conseguia palavras suficientes para agradecer a Deus por toda aquela alegria que ele sentia, pela estabilidade, mesmo com uma pequena debilidade,
a igreja passava. E olha só, por vossa causa, ó, diante do nosso Deus, ó, orando dia e noite. Então, essa era a convicção de Paulo. Ó. Com o máximo empenho, então, Paulo orava com o objetivo não só porque ele amava e adorava a Deus, mas pela alegria que ele sentia em receber essas notícias e que tinha um maior desejo intenso de visitar aqueles irmãos para que a sua alegria fosse completa. Ele diz o que aqui mais? Ó, para vos pessoalmente, né, ó, orando a Deus dia e noite, ó, com o máximo empenho, ó, para vos ver, tá vendo aí, ó, pessoalmente, ó, e reparar. Olha aqui, ó, né? A gente viu aqui que Timóteo trouxe boas notícias, mas tudo que Timóteo trouxe não ficou aqui relatado de forma clara, onde Paulo aqui expressa, porque Paulo reconhece que de todas as notícias boas que Timóteo trouxe, porém havia algumas pequenas brechas ou dificuldades a qual perturbou os irmãos devido que ao erro de se interpretar aquelas situações corriqueiras que ele chama de tribulações diversas, como Jesus mesmo orientou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, muitas vezes, dependendo da intensidade das aflições, ela pode arrancar o seu ânimo, dependendo de que nível de maturidade você tem em Cristo. Por isso que ele vai dizer no finalzinho do versículo 10, ó, pessoalmente, ó, e reparar. Reparar o quê? Ó? As deficiências de vossa fé. Por isso que ele vai dizer no versículo 11, ó, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, ele já encerrando aqui a carta, né, o capítulo 3, ó, e Jesus, ó, o nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Então a oração era para que Deus pudesse intervir naquela situação que ele se encontrava, onde ele passava por privações, várias questões. O próprio inimigo, como ele mesmo disse no capítulo 2, o próprio diabo já tinha impedido ele 2 vezes de progredir, né, nessa viagem para vê-los pessoalmente, né? E aí ele vai dizer, ó, se o Senhor, ó, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Ou seja, parece ser uma coisa aqui meio que contraditória, porque Paulo, desde o capítulo 1, vem dizendo que o amor deles entre os outros, entre eles mesmos, era tão grande que isso aí chamava a atenção, né, dos viajantes, dos populares que tinham naquela cidade, que passavam por lá. E ele deixou isso muito claro no capítulo 1. Era um exemplo. Mas aqui Paulo pede para que aumente mais ainda esse amor, porque nunca é demais. Olha só. E para com todos, ó, como também para com vocês. Então, Paulo aqui fala entre o amor entre irmãos, a comunhão na fé, e entre todos que estavam ao seu redor. E qual era a finalidade que Paulo pedia para que eles aumentassem isso aí? Paulo então via que possivelmente poderia haver alguma debilidade nesse amor fraternal entre alguns, certo? Segundo objetivo que Paulo queria reparar nessas brechas, tinha alguma deficiência, era o que? A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Parece que Timóteo trouxe algumas notícias para Paulo, né, de que o processo de santidade entre alguns tinha algumas complicações ou deficiências. E a gente vai observar isso aí que ele relata no capítulo 4. Se você observar o capítulo 4, ele vai falar sobre santidade e que tem tudo a ver a um processo gradativo e que isso também tem a ver, né, a você estar de forma santa, imaculada na presença do Senhor. E outra coisa que ele fala aqui também, ó, isento de culpa, sem nenhuma condenação, com o seu coração limpo, né? Praticamente sem mancha, é isso que ele quer aqui dizer. Agora, isso tudo com objetivo aonde é, meu irmão? Esse objetivo é aonde, olha só, versículo 3, para a gente concluir, ó, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Só que o versículo anterior ele já fala sobre comunhão, amor, certo? Então, comunhão era as pequenas brechas, debilidades que praticamente surgiram com falsos ensinos decorrentes da perspectiva local e geográfica que eles se encontravam naquela época, perseguições diárias. Então era uma pequena debilidade na comunhão entre eles, outra debilidade, o processo de santificação, né? E a questão da consciência, um coração puro, sem mancha. E ele vai dizer que tudo isso, ó, isento de culpa, na presença de nosso Deus. Ele diz que é assim que a igreja deve se comportar, em comunhão, em santidade e com a consciência pura, sem acusação, perante Deus, porque é a qual ele vai, Cristo, apresentar à sua igreja. Aí ele vai dizer, ó,
de nosso Deus, ó, e Pai, ó, na vinda. Então, olha só, outro capítulo, a qual ele termina o capítulo fazendo referência à vinda do Senhor. E que essa vinda nós devemos estar preparados em comunhão, santidade e um coração com a consciência limpa, pura. Olha só, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que mais, irmãos? Olha só, com todos os seus santos. Aqui nós podemos ter duas possíveis interpretações sobre quem são esses santos. Porque se você observar, em todo o Antigo Testamento, o povo de Israel é chamado de um povo santo, um povo separado, sacerdotes a serviço de Deus, um povo consagrado. Interessante que Pedro vê essa figura e emprega lá na sua primeira carta, no capítulo 2, onde diz que vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Ele pega emprestado isso aí, né, do povo de Israel e emprega para a igreja. Mas ele não está dizendo que a igreja é Israel. Ele apenas pegou esse conceito emprestado e empregou ali para a igreja. Interessante aqui que ela fala aqui, e também não só eles, mas também anjos também são chamados de santos. E o próprio cristão também é chamado de santo, é separado, longe. Há um muro deve haver um muro entre a santidade e o pecado, onde você não pode ser transposto. Interessante, a pergunta é: quem são esses santos que estão vindo com Cristo? A pergunta é essa, né? Muitos atribuem que esses santos, né, são os anjos que estão vindo devido à passagem, por exemplo, de Mateus 24, onde ele virá, né, e enviará os seus anjos nos 4 cantos da terra. Mas Zacarias diz também que é o seu povo. E agora? Então você pode pender para se identificar com alguma dessas duas posições. Mas resumindo, irmãos, em nenhum momento no capítulo 3 da carta aos Tessalonicenses encontramos base para que Paulo ensine os irmãos como passar pela grande tribulação. Aqui ficou isento. Não existe nenhuma exortação, nenhuma advertência de como deve ser o comportamento do cristão durante a grande tribulação. Que a nossa ênfase é destacar isso na carta aos Tessalonicenses. Então vimos que até agora, nem no capítulo 1, nem no capítulo 2, e nem no capítulo 3, vemos Paulo ensinando a igreja dos Tessalonicenses a como passar pela grande tribulação. Então, irmãos, até agora, 3-0 para a escola pré-tribulacionista, a qual vê que não há nenhuma base bíblica estrutural formada de contextos e contextos, a qual é ensinado que a igreja vai passar pela grande tribulação, ok? Essa aí, irmão, não é uma boa notícia. Se fosse Timóteo não traria isso como uma boa notícia. Isso é uma pregação totalmente terrorista, de desânimo. Então, se prepare, porque a Bíblia diz que a trombeta vai soar. Estejamos assim, ó, em comunhão, como Paulo aqui ensina, que eram as brechas que Paulo observou, que precisavam ser ali minimamente reparadas, uma vida de santidade e um coração que não nos acuse diante de Deus. Isso é o que devemos estar preparado para a vinda do Senhor. Isso não é uma preparação para a grande tribulação. Irmãos, me desculpem aí, mas a internet caiu. Infelizmente, de novo aqui, esse vídeo vai ter que ficar em 2 partes, ok? Deus abençoe vocês. Então, até amanhã, onde iremos abordar o capítulo 4, o tão famoso capítulo do trecho que fala sobre arrebatamento. Deus abençoe vocês, continue orando por nós e se gostou dessa mensagem, compartilhe, dê o seu like e divulgue aí a mensagem da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês.